Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos. Amém, meus irmãos. Vamos orar nessa noite. Tem aqui um pedido de oração. Isaac Moreira de Freitas. Temos também um pedido de oração da cidade de Itaporanga. A irmã Silvia está pedindo oração por um diácono, um servo do Senhor, que está também com seus pulmões comprometidos e pediu as nossas orações, e eu disse que oraria nessa noite. Nós temos alguns irmãos que nós estamos orando, estamos orando pelo nosso irmão Luiz, está com um probleminha na vista aí, para que o Senhor tenha misericórdia dele. Nosso irmão Diniz também está se cuidando. Enfim, várias pessoas que nós estamos orando, e nós vamos apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Diniz, irmão, pode vir aqui fazer essa oração? Vem cá então, por favor, para o irmão orar por nós. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. E os irmãos que estão em casa também. Vamos agora reservar um momento de culto, um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Logo após a oração, o ministério de louvor já pode entrar em ação. Então é Isaac Moreira de Freitas e um diácono de Itaporanga, que eu não me recordo o nome agora, a nossa irmã Silvia que pediu, o Luiz, o próprio irmão Diniz também. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É com grande alegria que estamos novamente reunidos na casa do Senhor para louvá-lo e para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Nós também oramos por aqueles que precisam, por aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão enfermos. Um diácono de Itaporanga que pediu a oração para o pastor. Deus, eu sei que tu já ouviste a oração e tu já estás cuidando desse nosso irmão. E aqueles que estiverem enfermos, eu tenho certeza de que Deus está neste momento colocando as mãos santas sobre cada um que precisam das orações, que necessitam de Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Amém? Principalmente nessa pandemia que está no mundo todo, nós clamamos a Ti, e eu sei que Tu estás com as mãos estendidas para abençoar a cada um que veio aqui nesta noite, e aqueles que não puderam vir e que estão assistindo pela live. Abençoa também esses. Derrama a Tua bênção, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção. Continua abençoando o nosso pastor, dando direção a ele, para que ele, Deus, continue dirigindo esta igreja, Senhor, nesse momento difícil, Senhor, que recebe ordens do governador, do prefeito. Está difícil, mas para Deus, para Ti, nada é impossível. Continua abençoando e derramando a bênção sobre esta igreja, sobre nossos dirigentes, sobre todos. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, nós estamos mais um dia na presença do Senhor, juntos, reunidos, para nós juntos adorar o nome dEle. Amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, convidar você para participar do culto conosco. Amém? Vamos adorar a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Vamos adorar o Senhor com este hino maravilhoso que diz Mensagem da Cruz, que nós possamos levar a nossa cruz até o fim, irmãos, e não desistir no meio do caminho. Amém? Vamos adorar a Ele. Celestial,
grande Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus por este momento. O Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas, né, irmãos? Mesmo que nós algumas vezes não somos fiéis com o Senhor, mas Ele permanece fiel para conosco, amém? Pode perceber.
Aleluia. São os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Graças a Deus, o Senhor nos tem, até que o Senhor nos tem abençoado, até que o Senhor nos tem ajudado nessa caminhada que a realidade que não tem sido fácil, né, irmãos? Mas o Senhor tem sido conosco. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Os versículos 3 e 4. Isaías capítulo 35 e os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Amém. Só para complementar, irmãos, eu gostaria de ler também Hebreus, capítulo 12, e a partir do verso 12, livro de Hebreus, que fala do mesmo texto, né, na verdade, mas é só para ficar um pouquinho claro. Hebreus capítulo 12, na verdade o versículo é o verso 12. Hebreus 12 diz assim, né? Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminho retos para os pés, para que se não extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Te louvo, Deus, por até este momento, Senhor, ter estendido as Tuas mãos, ter nos abençoado. Mais uma vez eu te peço Sua graça, Sua sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, com as palavras, e que tudo seja para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Nos abençoa mais uma vez, Senhor, neste momento, e nos dá a vitória, nos abre a porta da palavra, e que possamos sair mais uma vez deste lugar abençoados pela mão do Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a gente vive dias, a realidade é que os dias são bastante difíceis, né, irmãos? A gente vivendo dessa forma, isolado, distante das pessoas, não poder tocar, essas situações assim físicas, né, irmãos? Na verdade, assim, elas machucam menos do que o sentimento que às vezes a gente gostaria de demonstrar, de dar um abraço, de chegar perto de alguém, sem ter o medo de poder de alguma forma machucar, magoar. E a gente percebe, irmãos, que muitas pessoas, elas, infelizmente,
é a realidade que a gente tem vivido hoje de sofrimento, isolados, né? Fato é que existem muitas pessoas que não podem, né? Quero deixar bem claro, né? Elas não vêm no culto porque não querem, elas não vêm porque não podem. Glória a Deus, né? Elas não vêm porque não querem, elas não vêm porque e a gente vive, né, irmãos, situações bastante difíceis, e eu tenho meditado a respeito dessas coisas mas assim, eu não quero assim que os irmãos entendam que a gente não tem nenhuma preocupação, né, com esse vírus. Não quero que os irmãos entendam que a gente, né, está propagando, né, uma irresponsabilidade, né, no sentido de que a gente esteja obrigando as pessoas a virem para o culto, né, obrigando as pessoas a se envolverem mais, ou voltar a se envolver com as coisas de Deus, né, de uma forma irresponsável. Mas a gente vai vendo assim algumas coisas, né, irmãos, e a gente percebe assim que, né, eu acho que uma das coisas que esses dias que a gente está vivendo, né, esse mal que a gente está sujeito a esse vírus, né, tem revelado, né, acho que uma das coisas que a gente percebe, né, de revelação, né, aonde está o coração das pessoas, sabe? Aonde está o coração das pessoas, sabe? Porque o vírus, né, o coronavírus, eles têm servido, né, para muitas pessoas simplesmente como um motivo, né, ou como uma desculpa de não se envolver mais com as coisas de Deus, né, sabe? Ele veio assim, sabe, para algumas pessoas como puxa vida, é aquilo que eu precisava para me ausentar, sabe? É aquilo que eu precisava para não fazer, sabe? Para não me envolver, para não me dedicar, para não buscar a Deus, para não orar, para não jejuar, para não adorar ao Senhor, sabe? Para não me envolver com os trabalhos da igreja. Eu precisava de uma desculpa. E para muitas pessoas, não estou assim generalizando, sabe? Porque eu entendo, eu respeito que, né, muitas pessoas, né, são do grupo de riscos, e é uma realidade que a gente vive, né? Existem pessoas que não podem correr esse risco de contrair esse mal, porque, né, fato é que elas podem morrer, elas podem ter complicações difíceis na sua vida. Mas existem muitas pessoas, irmãos, ou existem muitos irmãos, né, que têm uma boa saúde, que é fisicamente, sabe, está bem, e às vezes me inquieta nesse sentido assim, de que por que não vem, por que não aparece, por que não se envolve. Aleluia. Eu estava meditando nesse texto e eu pensei na minha casa assim, sabe? Eu sei que, assim, sabe, a história da igreja, eu não conheço toda a história da igreja, mas do pouco que a gente já leu, os problemas, as dificuldades que a igreja enfrentou ao longo de toda a sua história, sabe, isso só serviu para que a igreja trabalhasse mais,
para que a igreja se envolvesse mais com a causa do Evangelho, com a causa de Deus. Isso só serviu para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse mais anunciado, mais pessoas fossem alcançadas. Isso só serviu para que a igreja trabalhasse mais, se envolvesse mais, aparecesse mais. E uma das coisas que esse vírus não pode provocar em nós é nos aplacar, nos impedir de fazer a obra de Deus. Ele não pode nos impedir de pregar a palavra de Deus, de se envolver com as coisas de Deus, de levar, sabe, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que precisam. Eu não posso, sabe, eu acho que não é digno de um verdadeiro cristão que tem uma boa saúde, sabe, que tem que é compromissado, sabe, com a causa de Deus, com aquilo que Deus quer fazer na vida dele, sabe, ele tem um compromisso, ele entende que Deus tem um plano na vida dele, que Deus tem uma obra na vida dele, ele entende que ele tem um ministério dado por Deus, ele precisa continuar falando de Deus, falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí quando a gente olha assim, eu estava olhando esse texto, por incrível que pareça, né, Isaías, eu estava lendo o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 12. Aí a gente vai estudando, vai vendo as concordâncias, a gente percebeu que Isaías falou a mesma coisa. E quando a gente lê assim, o capítulo 12 de Hebreus, o capítulo 12 começa com uma palavra que diz assim: portanto. Aí se você ler o capítulo 11, quem não conhece o capítulo 11 de Hebreus? Né? Fala da fé, né? Fala de que é impossível, que é preciso ter fé, fala o que é fé, né? 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E não sendo o suficiente isso, o escritor ele conta a história de grandes homens, desde lá de Enoque, de Noé, de Abraão, de grandes homens, né, que deixaram ali o seu nome marcado no cânon sagrado, né, porque escolheram viver uma vida de fé. Nem sempre conquistaram aquilo que queriam, nem sempre alcançaram aquilo que queriam, mas o que ficou marcado, né, na sua história de vida, na sua história com Deus, foi a sua fé em Deus. Aí, né, o escritor fala assim: olha, mas portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos, né, uma nuvem tão grande de testemunha, ou seja, assim, acho que ele estava dizendo assim: olha, se vocês estão vendo o testemunho dessas pessoas, vocês estão vendo, vocês viram o que elas fizeram, como elas viveram, portanto, a gente precisa viver assim também. E ele fala assim: se o exemplo deles, né, eu entendo assim que quando ele começa a trazer os versículos do capítulo 12, parece que o escritor fala assim: olha, se o exemplo dessas pessoas não são suficientes, se o exemplo desses grandes homens não são o suficiente, então olha para Jesus. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabe, que não se deixou levar pelas tentações, pelas afrontas dos pecadores. Eu fiquei, sabe, irmãos, assim, me incomoda, porque tanto assim,
ministerialmente, na vida da igreja nesses últimos dias, assim, no meu trabalho secularmente também, a gente conversa assim. Eu sei que muitas pessoas foram impedidas de trabalhar, seus comércios, suas empresas tiveram que ser fechadas, mas eu não sei, pastor, eu trabalhei mais do que nunca, sabe? E eu fico imaginando assim, porque as perseguições, parece que, né, esse mal, eu estava em casa pensando assim, parece que tem pessoas que acham que Deus também está isolado, que Deus ficou lá no seu trono, fechou a porta. Parece que Deus estava dizendo assim para os anjos: olha, eu sou do grupo de risco, eu não posso me aproximar, eu não posso nem sequer tocar, eu vou ficar aqui. Parece que até o próprio Deus está dizendo assim: vamos torcer para que um grande cientista ou alguém invente uma cura, invente a vacina logo. Parece que Deus está bradando do céu dizendo que chegue a vacina logo. Sabe, irmãos, a gente precisa trabalhar mais ainda, a gente precisa se envolver mais ainda. Tem gente que deixou sua vida, deixou seu sangue, sabe, selou o seu ministério, entregando-se à morte. E nós, o que a gente precisa fazer? O que Deus quer de você? Sabe, descruza os seus braços. Você precisa trabalhar mais do que nunca, porque Deus quer que você apareça nessa hora. Aleluia. Quando o escritor diz, portanto, ele está dizendo assim: olha, a gente precisa ter a mesma atitude, a gente precisa ter o mesmo estilo de vida. Por mais que a gente não tenha vivido aquela história, por mais que a gente não tenha vivido aquele tempo, por mais que a gente não tenha contemplado Deus como Moisés contemplou, sabe, isso não nos exime, isso não nos faz diferente, isso não nos impede de viver grandes experiências com Deus, isso não nos impede de ser utilizado por Deus, de ser usado por Deus. Ou impede? Ou impede? O Tiago, ele diz assim: olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas um dia ele orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu. Ou seja, Tiago está dizendo assim: não existe nenhuma diferença entre eu e Elias. Ou o Deus de Elias é diferente do nosso Deus hoje? Ou o nível de poder que existia em Deus naqueles dias, hoje já não é mais? As coisas mudaram. Eu ouvi uma frase, irmãos, que eu fiquei, sabe assim, me incomoda sinceramente. Pessoas escrevendo assim: vamos confiar na ciência. Sabe, eu não quero menosprezar, não, irmãos. Não é um menosprezo. A gente entende que a ciência tem dado assim, tem dado muitos benefícios à humanidade, né? Existem muitas coisas. Não quero menosprezar o trabalho de um enfermeiro, de um médico, sabe? Não quero menosprezar o trabalho daquele que está lá no hospital lutando para que vidas sejam salvas. Não é isso. Tanto é que um dos discípulos do Senhor era um médico. Não quero dizer que o médico não pode curar, que uma vacina não pode curar. Não é essa a questão. A questão é o que eu disse no começo: onde está o meu coração? Aonde está o meu coração? Aonde está a minha confiança? Eu confio em quê? Eu confio no quê?
A minha vida depende do quê? O escritor aos Hebreus, ele diz assim, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Eu fiquei pensando, porque assim, para alguém que corre, ou para alguém que precisa correr, quanto mais peso tiver no seu corpo, mais lento ele vai, né? Vocês já perceberam assim naqueles corredores da Olimpíada, lá, os corredores de 100 metros rasos? Vocês já perceberam assim que as suas roupas, elas são assim bem leves, bem curtas? Hoje, né, os tênis, eles são desenvolvidos assim para ter o mínimo de peso, porque quanto menos peso, mais rápido ele corre. Aí a gente percebe assim, quando a gente traz assim para a nossa vida hoje, né, sabe, se a gente for, não estou dizendo assim no sentido de ser imprudente, sabe, assim, a gente tem que analisar, a gente assim, tem que ouvir as notícias, tem que analisar. Mas a gente tem que fazer o que a Bíblia faz, sabe, irmãos? Examina tudo e repensa só aquilo que é bom, só aquilo que edifica. A gente, né, tem muitas pessoas que estão sendo menadas, estão sendo, sabe, elas absorvem todo esse peso que a mídia tem colocado, que as pessoas têm colocado. Sabe, é tanta má notícia, tanta notícia ruim. Aí você percebe que essa pessoa, se ela dá lugar a isso, ela não vai na igreja, não sai de casa. Verdade? Aleluia. E a Bíblia diz, né? Por isso, estabelecei as mãos decaídas, né? Ou fortalecei as mãos frouxas. Eu fiquei pensando, sabe, porque principalmente para aquele que corre, é possível correr rápido com as mãos assim, ó? Não dá, né, irmãos? Tem que abrir as mãos, tem que, né? Você já tentou correr assim, fazendo o movimento da sua mão, a mão direita, o mesmo movimento da perna direita? Sim. Não dá, né? A coordenação do corpo é tão importante, né, irmãos? Os braços, a mão são tão importantes para que a gente possa correr rápido. E eu fiquei pensando assim, que acho que esse mal, acho que não pode impedir a gente de ter movimento. Na vida, irmãos, a gente precisa de movimento. Por que você acha que alguém, quando faz uma cirurgia, ele precisa fazer fisioterapia? Porque se em determinadas, né, cirurgias de braço, de joelho, de perna, né, ele precisa movimentar, porque senão os seus nervos, a sua musculatura atrofia. Ele precisa de movimento, precisa se mexer, né? Aleluia. Sabe, eu
Deus está dizendo para você: eu quero o movimento de você, sabe? Fortalece aí, restabelece as forças da sua mão. Sua mão foi feita para te ajudar a movimentar, sabe? Os seus braços, sabe? A força dos seus braços é para te ajudar a caminhar para frente, para correr, para trabalhar. Deus quer que a gente continue trabalhando. Trabalhe, se envolva. Sabe, o mundo está dizendo aí que a esperança é a vacina. Eu respeito isso, irmão. Eu respeito. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a história da igreja, não tem como dizer outra palavra. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é Deus. A solução para a minha vida é Deus. Quem me guarda é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Quem cuida da minha família é Deus. O salmista disse que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. É Deus e é Deus. Aleluia. Outra coisa interessante que ele diz assim para a gente: os joelhos, restabelecer os joelhos, aqui na tradução diz tropeigos ou vacilantes, né? Assim, irmãos, acho que o irmão me permita usar o seu nome, irmão presbítero Luiz, mas assim, acho que o irmão Luiz pode falar assim com muita propriedade como é importante ter um joelho forte, né, irmão? Como é difícil a gente caminhar sem a força do joelho, né? Difícil. Se você quer entender como é difícil caminhar sem a força do seu joelho, converse um pouquinho com o irmão presbítero Luiz. Aí quando a gente, fiquei pensando assim nos dias de hoje, parece assim que tudo é desculpa para vacilar. Para manquejar. Ali naquela pessoa que, assim, eu fiquei pensando assim, é tão simples, porque, sabe, a dificuldade de não ter o joelho forte, a pessoa não caminha direito. Não caminha direito, é simples. Não caminha reto. Aleluia. E Deus está dizendo assim, sabe, fortalece aí. Fortalecei os joelhos. Assim, irmãos, quando a gente olha o texto assim, não está dizendo que isso é uma ação espiritual. Não é uma ação assim do céu que vai vir sobre nós e Deus vai colocar o meu joelho forte de repente. Não. É uma ordem. É uma determinação. Fortalece o seu joelho. Eu quero que você caminhe direito. Eu quero que você caminhe reto. Chega de ficar vacilando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sabe? Um dia ouve o pastor, outro dia ouve o que dizem aí fora. Um dia o que o pastor diz é importante, outro dia é que os profetas aí de fora é o que vale, é o que eles dizem, o que a mídia diz, o que a televisão diz. Chega de ficar capengando, chega de ser como Israel, ficar aí cochilando entre dois pensamentos, sabe? É Deus, não é Deus, é Baal, não é Baal, sabe? É Deus. Só para terminar, glória a Deus, no final disso, irmãos, como está dizendo aqui, quando o profeta Isaías termina o texto, ele diz assim: a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. A nossa salvação
a solução de todos os nossos problemas, ela vem de Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Se existe uma coisa que Deus não é, né, irmãos? É infiel. A Bíblia diz que por mais que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Fidelidade é uma característica daquilo que Deus é. Deus é fiel. Deus é fiel. Ou Deus não é? Deus é fiel. Deus não falha. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua saúde. Deus cuida do seu ministério. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida do seu trabalho. Confie em Deus. Seja prudente, mas coloque o seu coração em Deus, porque é só dele que vem a nossa salvação. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, tudo pé, igreja. Neste momento, louvado o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora, refletir, que essa mensagem possa queimar seu coração. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor que diz que quando o Senhor Jesus chega, pode acontecer muitas coisas em nossas vidas. Amém? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. E Ele é o nosso amigo. Nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Adore o Senhor de todo o seu coração com este louvor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra que o Senhor tem nos trazido nesta noite. Nós confiamos em Ti. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito. Cante de todo o seu coração nesta noite. Venha aquecer os
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Obrigado. Agora, os irmãos que estão aqui na casa do Senhor, os irmãos que estão ao vivo aqui agora, os irmãos que, as pessoas, os irmãos, todos que posteriormente tiverem contato com esse material, analisem se isso daí o presbítero Daniel falou dele mesmo, ou se ele está num momento bom com Deus e Deus o incomodou e ele passou este incômodo para nós e Deus o usou nessa noite para falar com todos nós. Analise, pense, tire a sua conclusão. Que o Senhor abençoe ricamente. Querendo Deus, domingo que vem, 8:30 da manhã, as portas desta igreja estarão abertas. Os professores, se Deus quiser, preparados para ministrar a palavra de Deus, e os alunos preparados para receber a palavra de Deus na nossa escola dominical. Domingo que vem, 8:30 da manhã, em nome de Jesus, das 8:30 às 10 horas da manhã. E também, domingo que vem, querendo Deus, 7:30 da noite, mais um momento de louvor, mais um momento de transmissão da palavra de Deus. Então, domingo que vem, dia 31 de janeiro, se Deus quiser, 8:30 da manhã, escola dominical, e 7:30 da noite, nosso culto de louvor a Deus. Rua Amazonas 923, Avaré. Venha, esteja conosco para juntos nós louvarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, até domingo, se Deus quiser.